Depois de entendermos o conceito de tonificação e dispersão, depois de entender que primeiro é preciso dispersar para depois tonificar, chegamos à terceira e última parte da série de aulas sobre quando tonificar e quando dispersar, de acordo com a medicina chinesa. E sim, esta é uma dúvida que não é só sua. Quando tonificar e quando dispersar é uma dúvida muito comum entre acupunturistas. Até aqui, você já entendeu o conceito de tonificação e dispersão, o que já ajudou muito a sua prática clínica, eu tenho certeza. Você entendeu que você vai dispersar quando há um excesso e que a manipulação de dispersão, ela vai movimentar ou eliminar aquilo que está e que não deveria estar. E a tonificação, ela remete à deficiência, ou seja, tem algo que deveria estar, mas não está. Nesse sentido, a tonificação vai trazer o Qi ou vai promover a função. E na última parte, nós discutimos sobre o que deve ser feito primeiro. E você entendeu que antes de tonificar, ou seja, colocar o que é saudável, é preciso dispersar, movimentar ou eliminar o que é prejudicial. E nós fizemos isto através de uma analogia com uma caixa destinada a livros e que estava cheia de brinquedos. Ou seja, para que fosse possível colocar os livros na caixa, antes era necessário eliminar os brinquedos. E claro, esse conceito de dispersar primeiro e tonificar depois implicou aí numa mudança muito grande de raciocínio clínico, na prática. Porque já não dá mais para utilizar pontos de acupuntura de forma aleatória. Ah, eu coloco o primeiro ponto que eu sei a localização e depois eu vou usar os pontos que eu não sei porque eu tenho que consultar o atlas. Ah, eu começo da cabeça e eu vou até os pés ou vice-versa. Não. A partir do momento que nós entendemos que, primeiro, precisamos dispersar e depois tonificar, isso implica em realizar o tratamento numa sequência lógica e estratégica, pensando primeiro em princípios de tratamento de dispersão, então limpar calor, eliminar umidade, e depois em princípios de tratamento de tonificação, tonificar o Qi, nutrir o Yin, gerar fluidos corporais e assim por diante. E daí vem uma grande questão. É possível fazer isso no mesmo atendimento? Sim, é possível, porém nem sempre é indicado. O que vai determinar se você pode tonificar e dispersar no mesmo atendimento vai ser a sua capacidade de dispersão. Porque imagina só, para que eu coloque livros na minha caixa que está cheia de brinquedos, eu preciso tirar todos os brinquedos. Se eu tirar uma parte dos brinquedos e já colocar livros, no final da história, a caixa vai ter livros e vai ter brinquedos. Não é o que eu quero. Então, na prática clínica, é a mesma coisa. Se eu dispersar não completamente e ainda ali ficar um padrão de excesso e eu vir e tonificar, eu vou ter as duas coisas simultaneamente. Ou seja, eu não vou resolver nada. Isso quer dizer que, para tonificar na minha sessão, no mesmo atendimento, eu preciso ter certeza que eu eliminei completamente o excesso. Então, primeiro eu elimino completamente o excesso, depois eu venho para tonificar. E como eu sei isso, professora? Claro, nós sabemos isso através do pulso do paciente. Então, quem vai determinar se nós podemos dispersar e tonificar no mesmo atendimento vai ser a condição do pulso do paciente, aquilo que você vai avaliar no pulso. Quando nós falamos de pulso, de pulsologia chinesa, nós falamos de uma técnica extremamente importante de diagnóstico. Então, ela está dentro de palpação, que é um dos 4 pilares de diagnóstico. Nós temos o interrogatório, a palpação, a inspeção e a ausculta e olfação. Só que, além do pulso servir como diagnóstico, o pulso também serve de referência para o resultado do seu tratamento. Isso porque
ele mostra o estado imediato do paciente. O pulso muda o tempo inteiro. Então, a partir do momento que você coloca uma agulha e realiza um estímulo, o pulso vai mudar imediatamente. Se você está utilizando um ponto e uma manipulação para limpar calor, imediatamente este pulso vai ter a sua velocidade reduzida. Se você estiver utilizando um ponto para eliminar umidade, por exemplo, o pulso vai se tornar menos escorregadio imediatamente. Ou seja, o pulso ele é a chave para a clareza de um diagnóstico e também para avaliar os resultados de um tratamento. E é justamente ele quem vai dar o norte para que possamos fazer dispersão e tonificação no mesmo atendimento ou não. Lembrando que é preciso ter uma sequência, uma estratégia de colocação e manipulação de agulha. Não dá simplesmente para fazer tudo isso de forma aleatória se você quer ter resultado clínico muito efetivo, se você quer chegar à excelência na sua prática clínica. E quando a gente fala de uma condição de excesso ou deficiência dentro do tema, nós precisamos olhar para um dos 8 aspectos do pulso, que é a força. Nós estamos falando aqui da pressão que o batimento exerce nos dedos do profissional e que varia de uma escala de muito fraco até muito forte. Então, nós vamos palpar o pulso do paciente, lembrando que existem 3 posições, Tsun Guan Chi, relacionadas diretamente a órgãos ou aquecedores. Então, aquecedor superior, médio e inferior. Lado direito, eu tenho pulmão, baço, e aí aqui o Ming Men, o Yang do rim. Lado esquerdo, eu tenho coração, fígado e o Yin do rim. Então, a partir dessas informações, eu avalio a força daquilo que eu estou tentando resolver. Numa condição normal, o pulso ele é sentido claramente, você sente o batimento cardíaco. Porém, este batimento não é capaz de movimentar os seus dedos. Ele não é muito forte. E nem é muito fraco, a ponto de você saber que está tendo ali um batimento cardíaco, mas você não sentir praticamente nada. Este é o pulso fraco. E aí, olhando para o significado clínico, o pulso fraco indica um padrão de deficiência e um pulso forte indica um padrão de excesso. Ele vai, quando ele é forte, empurrar os dedos. E quanto mais forte for essa sensação, mais forte está o pulso. Ou seja, maior, mais intenso, é o padrão de excesso. Por outro lado, como eu disse para você, no pulso fraco, a gente sente o batimento, mas ele não exerce nenhuma pressão sobre os dedos. Na pior das hipóteses, você não sente nada. Você sabe que a pessoa está viva, porque ela está falando com você, mas praticamente você não tem nenhuma percepção de pulso. Então, pulso forte indica excesso, tem algo a mais que não deveria estar ali, e o pulso fraco indica deficiência. Está faltando algo que deveria estar ali, mas não está. E aí, olhando para tudo isso, pensando especificamente em acupuntura, o protocolo do paciente deve ser dividido em 2 partes. Quando a gente monta o protocolo do paciente, eu costumo falar que antes de colocar pontos, precisamos traçar os princípios de tratamento. Então, eu sei o que está errado. Agora, o primeiro passo do meu raciocínio é pensar o que precisa ser feito para corrigir. E a partir do o que precisa ser feito, é que eu vou selecionar pontos de acupuntura e determinar qual tipo de manipulação que será utilizado. Então, o primeiro passo do tratamento, a primeira parte, envolve a dispersão. Ou seja, eu vou atuar nos princípios de tratamento relacionados a excesso, obviamente, caso eles existam. Por exemplo, limpar calor. Eu vou encontrar ali um pulso forte a excesso e rápido, ou seja, a calor. Resolver estagnação. Eu vou encontrar um pulso forte, indicando que há um excesso, e em corda, indicando que há um padrão associado à estagnação, mais especificamente do fígado. E eu vou aquecer o frio. Eu tenho um pulso forte
indicando um padrão de excesso, e um pulso tenso, indicando presença de frio, frio por excesso. Então, primeira parte do meu tratamento é utilizar pontos de acupuntura e manipulá-los para eliminar aquilo que está em excesso. Depois desse processo, depois que eu agulho e estimulo esses pontos, o que eu preciso fazer? Avaliar o pulso. Por quê? Se este pulso estiver agora com a força próxima do normal, então eu sinto claramente o batimento, porém ele não movimenta meus dedos, não é muito forte, eu posso seguir com o tratamento normalmente. Eu vou para a fase da tonificação. Porém, se este pulso ainda estiver forte, eu não devo prosseguir, porque eu ainda tenho brinquedos na caixa e não adianta nada eu tentar colocar livros, porque no final eu vou ter as duas coisas e isso vai me dar mais trabalho no futuro. Olhando para a prática clínica, eu não vou resolver a condição, ou, como eu falo sempre, nós vamos dar comidinha ao fator patogênico. Eu estou alimentando. Então, eu tenho uma estagnação. Se eu fazer tonificação de Qi, mandar mais Qi para um ponto onde eu tenho uma estagnação, o que eu faço? Aumento a estagnação. Se eu tenho um padrão de calor, e aí eu vou fortalecer o órgão, o que eu estou fazendo? Aumentando o calor. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter na prática clínica e que vai levar a sua prática do estágio ali mediano à excelência. São os detalhes, é o raciocínio clínico e a clareza. Então, pulso estando próximo do normal, pensando em força, aí eu vou para a tonificação. Neste momento, nós vamos atuar nos princípios de tratamento associados à deficiência. Por exemplo, gerar fluidos corporais. Pulso está fino, indicando que falta Yin. Vou fortalecer a função de um órgão, de uma víscera, de uma região, porque o pulso está fraco. E eu vou nutrir o sangue, porque o pulso está áspero. Entenda que o pulso ele vai trazer a situação imediata do paciente. E muitas vezes, quando você tira o excesso, você encontra ali por trás uma deficiência. Por quê? Por trás de todo excesso há uma deficiência. Por outro lado, todo o excesso leva a uma deficiência. Então, na prática, observando, avaliando o pulso, eu vou encontrar tudo isso de forma clara. A medicina chinesa é uma racionalidade médica, não é teoria e prática completamente desconectada, sendo a prática usar pontos bons para. Não, não, não. A boa prática da acupuntura depende de um conhecimento teórico avançado e que quanto maior for, melhor vai ser o resultado na prática clínica. Agora, esta ordem de dispersar primeiro e tonificar depois somente deve ser utilizada no mesmo mecanismo patológico. Se eu tenho ali um paciente polissindrômico com dois mecanismos completamente independentes, não faz sentido nenhum aquilo que nós estamos discutindo até aqui. Por quê? São dois mecanismos independentes, um de excesso, um de deficiência, um não vai interferir no outro, e aí eu não tenho problema nenhum em fazer dispersão e tonificação no mesmo atendimento. Então, se esses mecanismos ou as estratégias forem completamente independentes, não há motivo para utilizar este raciocínio. Isso só vale quando eu tenho um mesmo mecanismo patológico em que eu tenho um quadro de excesso e deficiência. Se você tem dúvidas sobre isso, volta lá para a aula 1, onde eu dou alguns exemplos sobre excesso e deficiência, e na aula 2, quando nós falamos aí de uma condição simultânea. Por exemplo, aí nós temos um mecanismo completamente independente. O paciente tem uma dor, uma queixa de dor na perna por estagnação de Qi no canal do estômago. Então, o problema é canal, a condição, a queixa é na perna. E, ao mesmo tempo, ele tem fadiga por deficiência do Qi do baço. São dois mecanismos completamente independentes. Então, aqui eu vou atuar na mesma sessão com os dois mecanismos, pensando nas estratégias e pontos para cada um deles, de forma conjunta. Eu nem preciso primeiro dispersar, depois tonificar. Não, são coisas independentes. Agora, um quadro de invasão de vento-calor no pulmão, uma gripe muito forte, o começo de uma pneumonia, não faz nenhum sentido fortalecer o pulmão enquanto há excesso. Porque enquanto eu não tirar o excesso, o pulmão não vai realizar as suas atividades.
Se eu tentar fortalecer, o que vai acontecer? Vai piorar a condição. Então, este é um caso, por exemplo, onde primeiro eu resolvo completamente o vento-calor, e depois que eu resolver completamente que o pulso voltar ao normal, aí eu venho fortalecer o pulmão. Por quê? Todo o excesso leva à deficiência. Isso foi criado na medicina chinesa com base na observação. Então, depois da guerra, é o excesso, é o fator patogênico externo invadindo o corpo, o Estado fica sem recurso. Então, para lutar, para expulsar fatores patogênicos externos, o corpo, claro, vai usar o seu qi, o seu sangue, vai mobilizar todos os seus esforços para isso. Só que não adianta nada eu fortalecer enquanto o inimigo está lá dentro. Por quê? Vai continuar consumindo, vai continuar tendo problema. E nesse caso, primeiro a gente dispersa e depois a gente tonifica. Para finalizar esta série de aulas sobre tonificação e dispersão, raciocínio clínico é fundamental. Para que você seja um bom profissional de acupuntura, você precisa desenvolver raciocínio clínico. Você precisa ter clareza naquilo que você faz. Por quê? Se você ficar utilizando pontos bons para, é igual receita de bolo. Não vai ser o melhor bolo do mundo, funciona ali um pouquinho, mas você não vai ter efetividade. Então, a gente precisa entender o que estamos fazendo na prática clínica. E o pulso sempre vai ser um guia seguro para todas as suas decisões. O ideal é utilizar um ponto de acupuntura, manipular, avaliar pulso. Se tudo está acontecendo da forma correta, este pulso vai tender a ser o normal, a chegar mais próximo daquilo que é normal. Se por acaso você fez um diagnóstico errado, o ponto foi agulhado errado, a manipulação foi feita errada, o pulso não vai mudar ou vai se tornar mais distante do normal. Aí é hora de sentar, parar e repensar todo o processo, todo o mecanismo patológico que você compreendeu através do seu raciocínio clínico. Então, leve a sério, isso é uma racionalidade médica e ficamos por aqui nesta questão de quando tonificar e quando dispersar. Eu espero que esta aula tenha sido útil para você, que seja útil aí para a sua prática clínica e que você tenha tirado as suas dúvidas relacionadas à tonificação e dispersão. Se ficou alguma, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. E, é claro, a gente se vê numa próxima aula aqui do Aprendiz de Medicina Chinesa. Até lá, tchau, tchau.